No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele, com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Então lhes perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? E como o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E eles disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pai, essa é a tua palavra e nós somos gratos pela tua palavra. Dá-nos sabedoria, graça e discernimento para que nós tenhamos uma boa terra para receber o teu evangelho. E que essa boa terra, conforme fala a sua palavra, Senhor, gere frutos, no mínimo 30 e no máximo 100, para a honra e para a glória do teu e poderoso nome. O evangelho conforme João, ele é muito interessante. Eu me lembro que mais ou menos um ano atrás, nós fizemos uma exposição do capítulo 15 do evangelho conforme João. E nós levamos mais ou menos 5 semanas para falar sobre a videira verdadeira. E o foco do apóstolo João, diferente dos outros evangelhos, é porque João ele tem o objetivo de mostrar a divindade de Jesus. Então por isso que João ele usa alguns títulos, faz algumas analogias para mostrar que de fato Jesus ele era Deus, ele é Deus. E uma dos ênfases que João traz no seu evangelho é trazer 7 declarações que Jesus dá sobre si. Declarações estas que Jesus fala sobre quem ele é. Ele usa uma expressão chamada o eu sou, encontrada lá no Antigo Testamento e muito bem conhecida de todos os judeus. Então Jesus, ele faz 7 declarações. A primeira declaração, ele vai dizer: eu sou o pão da vida, que nós lemos. Depois ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. O termo eu sou declarava exatamente a divindade de Deus, porque quando esse termo foi usado no Antigo Testamento, e pela primeira vez que ele foi usado por Deus, é quando Moisés está no Monte Horebe,
E Moisés, ele vê uma grande árvore chamada de sarça. E essa árvore queimava, e esse fogo não consumia a árvore. Era a glória de Deus que estava naquele local. E quando Moisés pergunta ao Senhor, quem você é? E quando Moisés diz, como eu irei falar para o povo de Israel que eu sou o libertador? Aí o Senhor diz para Moisés, apenas diga para eles, o eu sou me enviou. E quando nós olhamos dentro desse contexto bíblico, nós vamos ver que a palavra eu sou fala sobre quem Deus é. Então o Senhor estava falando para a nação de Israel, quando o enviado Moisés, o libertador, o mediador, vai chegar para eles, ele vai dizer o eu sou. O significado disso era que Deus estava dizendo, Israel, eu serei exatamente aquilo que vocês precisarem. Quando vocês chegarem na frente do Mar Vermelho, o eu sou vai libertar vocês. Quando Faraó prender vocês, o eu sou vai libertar vocês. Quando vocês estiverem no deserto e vir o grande sol para atormentar a vida de vocês no dia, o eu sou vai proteger vocês com uma coluna de uma nuvem. E quando for a noite, o frio avassalador no deserto vier sobre vocês, o eu sou será uma grande coluna de fogo que protegerá vocês. Então, quando Jesus ele faz essa declaração sobre si, nesse contexto que nós vamos ver na frente um pouco mais, Jesus está declarando que ele é o próprio Deus. E não somente os discípulos, mas todos os judeus e religiosos que estavam na volta de Jesus sabiam o que ele estava falando. E nessa noite nós vamos ver a grande importância de nós termos o eu sou o pão da vida sobre nós. E que tipo de alimento o Senhor quer dar para nós como seu povo. E qual deve ser a nossa postura em buscar ao Senhor e receber o nível de alimento que Ele tem para dar a cada um de nós. O pão da vida tem uma representatividade muito grande no nosso dia a dia. O pão da vida tem uma representatividade muito grande para formar o nosso caráter e mostrar de fato quem nós somos. Por isso que nessa noite, igreja, nós precisamos aprender a buscar ao Senhor, não pelas benécias que Ele tem para nos dar como um alimento material, mas nós precisamos buscar o Senhor, porque Ele quer nos dar a vida e a vida eterna. É justamente sobre isso que Jesus está falando aqui. Não apenas para os apóstolos, mas para todos que o seguiam. Mas Jesus, sempre de uma forma pedagógica e didática, quer ensinar aqueles que são seus. E Jesus, como sendo o próprio Deus, para mostrar que Ele é o pão da vida, nada melhor do que fazer um milagre relacionado ao pão. Não é por um acaso que nós vamos encontrar essa sequência de episódios na vida de Jesus. Nós vamos ver que quando Jesus diz que Ele é a luz do mundo, Ele está dentro do contexto da festa dos tabernáculos e existe um grande farol no templo que ilumina toda a cidade. Ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Então Jesus, quando faz essa multiplicação de pães, que está também no capítulo 6, do versículo 1 até o 15, é para apontar exatamente sobre essa declaração que Ele vai fazer sobre quem Ele é. E eu quero, nessa noite com vocês, ler um pouco sobre isso também. João, capítulo 6, do versículo 1 até o 15, vai dizer o seguinte, depois dessas coisas. Versículo 6, depois dessas coisas, que coisas são essas, pastor? Nós vamos ver que no capítulo 5, já no seu final, Jesus ele começa a declarar quem Ele é, e que Ele não precisa ser defendido por homens, mas que o próprio Deus testifica sobre quem Ele é. E depois de falar sobre quem Ele é, e que o próprio Deus testifica de fato que Ele é Filho de Deus, aí vem esse episódio, depois disso, depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Versículo 2, vai passando para mim, por favor. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que Ele fazia na cura dos enfermos.
Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar o que de comer? Mas Jesus disse isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço de pão. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que isto é para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, dando tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, e depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este verdadeiramente é o profeta que o mundo devia vir. O profeta que verdadeiramente devia vir ao mundo. Nós precisamos compreender, igreja, que todo milagre que é feito por Jesus é para apontar para Ele e para evidenciar quem Ele é em nossa vida. Todo milagre feito na vida de alguém não está relacionado aos merecimentos que eu tenho. Não está relacionado porque eu sou bom, porque eu sou um bom samaritano, porque eu pratico a lei do Senhor. Não, todo milagre, ele precisa apontar para o Senhor, para glorificar o seu nome. Aí nós vamos começar a ver que o povo que seguia Jesus era um povo que vivia debaixo de uma grande incredulidade. Porque eles estavam seguindo Jesus, não por aquilo que verdadeiramente ele queria dar ao povo, que era a salvação. Mas o povo estava seguindo Jesus apenas porque Jesus era uma grande padaria, quem sabe? Jesus era uma grande peixaria, porque ele só erguia 5 pães e peixes e de repente se tornavam em grandes coisas e alimentavam uma multidão. O povo que seguia Jesus não compreendia que o maior benefício que se pode ter na terra não é os benefícios materiais que o Senhor nos dá pela sua bondade, mas que o maior benefício que nós podemos ter é a salvação que Ele proporciona a cada um de nós. E é isso que estava acontecendo nesse contexto. Jesus multiplica o pão. Jesus dá aquilo que eles precisam para comer e saciar a sua fome. Jesus faz um grande milagre. E o que é interessante, que esse milagre, ele é o único contado pelos 4 evangelistas. Jesus multiplicando os pães. Jesus trazendo a saciedade. Mas o que é interessante, igreja, que o evangelista João denuncia o coração de Filipe. Mesmo andando com Jesus, mesmo vendo inúmeros milagres, mesmo vendo tantas coisas o mestre fazendo, quando Jesus pergunta, faz algo, faz um teste no seu coração. E muitas vezes acontece isso conosco. Deus faz um teste para ver, para mostrar para nós, não para mostrar para Deus, porque Deus sabe quem nós somos, para mostrar para nós quem nós somos, e nós não passamos, porque nós estamos interessados apenas nas benécias, naquilo que Deus tem para nos dar. E Filipe não passou no teste. 2 versículos à frente, nasce um homem
que viu Jesus, ou nasce no coração de um homem que viu Jesus praticando inúmeros milagres, a certeza, mesmo que com um pouco de incredulidade, ele podia ir até o mestre e falar sugestivamente, porque é assim que o texto nos mostra. Existe um garoto. E isso era um lanche muito comum no tempo de Jesus para os pobres. Como a maioria era pescador, então eles pegavam os peixes, possivelmente salgavam para conservar. E André diz: eis que tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Quando o nosso coração está interessado naquilo que nós podemos receber materialmente, nós nunca vamos entender o maior milagre que o Senhor quer fazer em nossa vida, que não é dar os sonhos materiais que nós buscamos, mas primeiramente é trazer a salvação para todos aqueles que nele creem. Por isso que esse milagre da multiplicação dos pães não é sobre a multiplicação dos pães, não é sobre os 12 cestos cheios, mas a mensagem central do capítulo 6 é que Jesus é o pão da vida. É que Jesus dá o pão verdadeiro que cada um de nós precisamos. É que Jesus nos dá a saciedade que a nossa alma anseia todos os dias. Que nós podemos comer muitos pães materiais, realizar inúmeros sonhos, fazer grandes edificações, mas nós não ficamos satisfeitos. O milagre da multiplicação dos pães tem a ver com aquilo que Jesus queria mostrar sobre ele. Cada milagre que o Senhor fizer na sua vida, cada provisão que o Senhor fizer na sua vida, o objetivo é mostrar quem Ele é e o quanto Ele é maravilhoso. Quantos estão me entendendo? Versículo 30. Quando Jesus faz essa declaração sobre si, diz o seguinte: então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Por isso, igreja, dentro desse contexto agora, nós entendemos que a multiplicação do pão era para mostrar de fato que Jesus queria mostrar para essa multidão que apenas o seguia, porque ele estava fazendo grandes coisas. E na verdade eles nem criam que ele era o Messias, porque o texto que nós lemos fala que eles pensavam que ele era apenas um profeta. Eles estavam buscando o profeta apenas para receber milagres. Entretanto, Jesus quer mudar o interesse deles. Sabe, igreja, nós podemos vir para Jesus por causa de um milagre. Nós podemos vir para Jesus por causa de um pão que Ele nos deu, quando nós estávamos com fome. Mas nós não podemos permanecer com Cristo por causa do pão que Ele nos deu, ou por causa do milagre que Ele fez. Era isso que Jesus estava ensinando para a multidão. Era isso que Jesus queria mostrar, não apenas para aqueles que seguiam para ver os milagres. Você sabia que muitos vêm na igreja, muitos saíram das suas casas hoje para cá, porque queriam ver algo, não porque queriam ver Jesus. Essa é a inversão de valores que existe dentro do nosso coração. Aí Jesus começa a ministrar por contraste. Os judeus falaram, os religiosos falaram:
sobre um tipo de pão que o Senhor havia dado para os seus pais. Eles falam sobre o maná que havia descido dos céus. Eles falam que quando eles estavam com fome, os seus antepassados comeram do maná, receberam a provisão espiritual. Mas quando nós lemos essa passagem, nós vamos entender que o maná do Antigo Testamento estava apontando para o verdadeiro pão que viria para matar a fome da humanidade através da salvação. Aí Jesus começa a dizer para ele, tudo bem, eles receberam, eles comeram no deserto, entretanto, preste atenção, eles ainda continuaram com fome. Eles foram alimentados quando precisavam do milagre, tudo bem, eles comeram, mas algumas horas depois eles permaneceram com fome. Jesus estava trazendo para eles a verdadeira mensagem de ser o pão da vida. Porque o pão da vida vai trazer o alimento que nunca mais vai saciar. Melhor dizendo, que sempre vai saciar a fome daqueles que estão em sofrimento. Hoje, ao meio-dia, nós estávamos na casa do pai e da mãe. Minhas irmãs, meu cunhado, meus sobrinhos, minha esposa, meus pais. E a minha irmã começou a contar um testemunho de uma colega dela que conheceu Jesus. No seu quarto, sozinha. E essa pessoa, ela buscava em vários lugares uma saciedade. E ela conheceu Jesus. E no domingo passado ela se batizou. E ela dizia, ou ela disse assim para minha irmã, eu tenho tanta fome, eu tenho tanta sede. É sobre isso que Jesus está falando. Que o alimento que ele traz para a alma é um alimento que gera saciedade. Não das coisas dessa terra, mas que gera saciedade da nossa alma. Meu irmão, quem sabe, nessa noite, você não tem conseguido matar a sua fome. Nessa noite, quem sabe você é aquele que só está interessado no pão material que Jesus pode te dar. E Ele pode te dar, Ele é bom. Mas Jesus está falando sobre saciar essa fome que você não consegue saciar. Que quem sabe você tem buscado em inúmeros lugares e não tem entendido que você precisa comer do pão da vida. O versículo 43 vai dizer o seguinte: Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus, portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, que quem crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Quando nós buscamos a saciedade, o ministério pode subir. Quando nós buscamos a saciedade nas coisas dessa vida, nós vamos morrer com fome. Nós vamos morrer sem entendimento da salvação. E o que nós precisamos conhecer, pastor? É verdadeiramente quem Jesus é. E o desfecho desse capítulo é toda essa multidão indo embora. Os caras que seguiram Jesus, atravessaram de barco,
quando Jesus começou a falar que eles precisavam não comer apenas o pão material que ele estava trazendo, mas que eles precisavam comer o pão da vida. Jesus fala, literalmente, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. E as pessoas ficam escandalizadas. E dizem, nossa, ele quer que nós comamos a sua carne e o seu sangue. E sabe o que começam a fazer? Começam a ir embora. O Evangelho precisa confrontar. O Evangelho precisa denunciar quem nós somos. Se nós estamos buscando Jesus por aquilo que Ele pode nos dar, nós estamos andando no caminho errado. E essas pessoas começaram a ir embora. Aí Jesus. Quando essa galera começou a ir embora, Jesus olhou para os apóstolos e disse o seguinte: eis que eu escolhi vocês em número de 12, e um de vocês ainda é Satanás. E Jesus disse, e aí, vocês vão também? Aí vem mais uma confissão do apóstolo Pedro. Senhor, preste atenção, porque é assim que ele falou. Para quem? Não é para onde. Para quem? Para que Senhor? Para que Deus? É isso que ele está dizendo. Para quem? Nós iremos. Se somente Tu tem as palavras de vida eterna. Existem vários senhores. Existem vários deuses. Mas nenhum nos dá eternidade. Igreja, nós não podemos mais buscar Jesus por aquilo que Ele pode nos dar materialmente. Nós não podemos mais buscar Jesus porque Ele tem nos alimentado materialmente. Nós precisamos buscar Jesus porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o pão que sacia a nossa fome da eternidade. Eu sei que, quem sabe, você pode ter muitos milagres. Eu não estou pregando contra milagres. Eu estou pregando que quem crê em Jesus, sim, vai receber milagres na sua vida, mas nenhum dos milagres que você vai receber na sua vida será maior do que o milagre da salvação. Sim, que existem 12 cestos cheios, por que não? A palavra fala que sobrou 12 cestos cheios. Por que que isso não pode acontecer na sua vida? Pode! E se você crer, vai! Mas esses 12 cestos cheios não podem ser maior do que o Senhor. Porque os milagres que o Senhor tem feito na sua vida é para mostrar: eu te salvei, eu te remi, e um dia vou voltar para buscar você, se você permanecer até o fim. Os milagres não são a aliança que nós precisamos. A aliança que nós precisamos é a cruz de Cristo, o seu sangue. O que deve nos unir a Deus é a cruz, é a ressurreição e não os milagres, porque um dia os milagres podem cessar, porque um dia nós podemos não receber mais coisas materiais, mas mesmo assim nós podemos dizer: eu creio no meu Redentor, porque Ele vive. Essa é a convicção do crente, meu irmão. Porque nós podemos um dia ser acometidos de doença e não sermos curados, não porque o Senhor é mau, mas porque não é a sua vontade. Mas mesmo assim nós vamos dizer: Ele é o pão que trouxe a saciedade para a minha alma. Se nós não crermos assim, nós faremos parte da multidão que vai voltar atrás e vai embora, porque o discurso de Jesus é muito duro. Qual discurso, pastor? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, morra, nega-se. Meu irmão, mas o trabalho de negar a nós mesmos não é um trabalho nosso, é um trabalho compartilhado, porque Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu darei alívio a vocês. Nada é sozinho, é por Jesus.
Ele é o pão da vida.